O Grêmio finalizou a sua preparação para enfrentar o Ferroviário nesta quinta-feira, jogo que pode colocar o Grêmio em uma fase adiante na Copa do Brasil. E para essa partida existem duas pequenas dúvidas no time titular, mas que existem tendências a serem trabalhadas pelo técnico Renato. Fora de campo, existe preocupação com atitudes tomadas pela gestão anterior. O preço de Ferreira e a capacidade de venda que o Grêmio tem sobre ele é bastante questionado e hoje se cogita a possibilidade de não vender o jogador em função de um baixo lucro que o Grêmio teria. A situação de Diego Souza é cada vez mais debatida e próxima de uma definição. O jogador está encaminhando o final da sua carreira, que pode chegar antes do que a gente imaginava. Esse é o Diário do Grêmio KTO, de quarta-feira, 15 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla? Nesse vídeo um resumo do que rolou no noticiário tricolor ao longo dessa quarta-feira. O Matheus Dávila teve um probleminha, não pôde gravar, mas na quinta já vai estar de volta com todas as informações do Grêmio, beleza? Mas eu começo trazendo as informações envolvendo o treinamento desta quarta-feira, que definiu o time que enfrenta o Ferroviário nesta quinta. Jogo às 8 horas da noite, partida importante do Grêmio na busca por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E o time está encaminhado com duas dúvidas, ou dois mistérios feitos pelo Renato, a gente pode dizer. Um deles é no setor do meio-campo, aquele mistério que já vem ao longo das últimas semanas. Joga Vijaçante ou joga Carbacho? É um dos mistérios feitos pelo Renato, mas que já tem um encaminhamento e que deve ser o Carbacho. Mas eu coloco aqui Vijaçante ou Carbacho porque tem uma pequena chance de ser o Vijaçante. A gente vai saber mesmo no momento em que a escalação lá for divulgada. O outro mistério é na lateral direita, porque ali tem uma briga clara pela posição entre João Pedro e Fábio. A informação que se tem do treinamento é que em uma parte jogou o João Pedro, em outra parte jogou o Fábio, o que mostra que a disputa por essa posição ela está bem acirrada. Mas a gente está projetando João Pedro começando a partida pelo menos na lateral direita. E aí no decorrer do jogo o Renato deve mudar colocando o Fábio. Tem sido assim nas últimas partidas e poderá ser assim nesta quinta-feira na Arena contra o Ferroviário, tá? Time do Grêmio então: Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Meio campo de Carbacho, PP, Bitelo, Cristaldo e Vina, com Soares na frente. Esse deve ser o time tricolor para encarar o Ferroviário, jogo importante para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. 30 mil torcedores são esperados na Arena. É um baita público para essa fase de Copa do Brasil. O Grêmio tem trazido grandes públicos para a Arena e deverá ser assim também nesta quinta-feira contra o Ferroviário. Oportunidade para a galera ver o Soares, para a galera ver esse time do Grêmio que está se encaixando em uma partida importante dessa temporada, tá? Curiosidade na lista de relacionados, tá? Alguns atletas ficaram de fora da lista. Gustavinho ficou de fora, o atacante. Gabriel Silva não foi relacionado. Darlan, esses três inclusive, os quatro na verdade, vou colocar aqui o Gustavo Martins também, esses quatro que tiveram oportunidade contra o Ipiranga não foram tão bem e acabaram sendo tirados da lista de relacionados para encarar a equipe do Ferroviário. O Cuiabano também ficou de fora. Reinaldo e Diogo Barbosa são os relacionados, mas aí já era esperado isso por parte do Renato. Qual é a novidade da lista de relacionados? Zinho, o garoto que vem ganhando espaço, vem entrando bem. Nessa semana o Grêmio lançou uma nota, inclusive, para informar que ele está integrado ao grupo principal. O Zinho está na lista de relacionados para a partida de quinta-feira contra o Ferroviário, beleza? Vamos para os próximos assuntos, porque eu quero falar agora sobre Diego Souza, tá? E algumas informações importantes que vêm se tornando cada vez mais concretas a respeito do futuro do jogador. E o fim de Diego Souza, o fim da carreira de Diego Souza, parece estar cada vez mais próximo. Ele tem contrato até metade do ano, que teria Campeonato Gaúcho, uma parte também do Campeonato Brasileiro, mas o que tem se falado nos bastidores do Grêmio é que a aposentadoria do Diego Souza ela pode ser antecipada.
tá? E isso, obviamente, está sendo conversado entre o atleta, a comissão técnica, na figura do Renato, isso é muito importante, e a direção do Grêmio, tá? E está se chegando a uma conclusão de que depois do Gauchão, o ideal seria pro Diego Souza ele parar. Ele vai ter ainda, e obviamente que não vai ser nessa quinta-feira, porque tá todo mundo envolvido com o jogo, e o tempo, por exemplo, para a semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga, ele é curto, o Grêmio joga na quinta-feira à noite, aí tem sexta, no sábado já viaja para Erechim, porque joga contra o Ipiranga. Mas uma conversa mais definidora sobre o assunto, mais decisiva sobre o assunto, deve acontecer entre Diego Souza e Renato. Provavelmente na próxima semana, quando o Grêmio tem uma semana cheia para descansar, pensando no segundo jogo contra a equipe do Ipiranga. E ali deverá ser batido o martelo. Mas hoje, o bastidor está encaminhando um encerramento da carreira do Diego Souza após o término do Campeonato Gaúcho. Aí o Grêmio teria que buscar provavelmente no mercado outro centroavante também, para ser o reserva do Soares, que é uma posição que nem o Diego Souza tem ocupado muito, tá? Essa função de reserva do Soares, mas tudo está encaminhando para um encerramento do ciclo do jogador, tá? Por último, eu quero trazer um detalhe de bastidor sobre algumas reclamações que estão sendo feitas, ou algumas críticas que estão sendo feitas pela atual gestão do Grêmio na gestão anterior, do presidente Romildo Bolzan Júnior. E sobre decisões específicas que acabam tendo impacto no Grêmio hoje e que estão sendo bastante questionadas, tá? E a principal delas envolve Ferreira. Porque a renovação do Ferreira, que aconteceu no ano passado, ela teve uma redução da multa rescisória e ela teve uma diminuição do percentual dos direitos econômicos do Grêmio em relação ao atleta, tá? E aí a visão atualmente da direção do Grêmio é que esse movimento da última direção fez com que o Ferreira tivesse uma venda absolutamente inviabilizada. O Grêmio até gostaria de vender o Ferreira, porque entende que não é um jogador que vai ter tanto espaço assim, hoje ele é reserva inclusive pro Vina, tá? O Grêmio quer trazer mais um outro atacante de movimentação que possa ocupar esse espaço. Mas o ponto é, hoje não está valendo a pena vender Ferreira, porque a direção do Grêmio entende que Ferreira não é mais um ativo financeiro do clube. Por esses motivos, a redução da multa e redução dos direitos econômicos que o Grêmio possui sobre ele. Portanto, não está valendo a pena vender o Ferreira. E aí o Grêmio vai ter que ficar com o jogador por aqui, mesmo ele não rendendo. E é um salário alto. Ganhou um bom aumento o Ferreira. E isso está sendo bem criticado nos bastidores por parte da atual gestão, o que nos leva já a entender, olha, dificilmente o Ferreira vai ser vendido em um futuro próximo, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO aqui numa dupla, tá? Tem Europa League, Arsenal e Sporting de Lisboa. Odd do Arsenal 1.37, empate tá pagando 5 e o Sporting de Lisboa tá pagando 8.5. Mas eu quero focar com vocês na partida do Grêmio na Copa do Brasil. Grêmio e Ferroviário. O Grêmio tá pagando 1.23, o empate tá pagando 5.3 e o Ferroviário está pagando 13, tá? 13. Então, joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!